Vamos lá, gente, vou falar agora sobre o livro A Geração Ansiosa. Eu li no momento da vida em que o livro deixou de ser apenas uma leitura intelectual e passou a ser uma leitura existencial. Então, eu não li esse livro apenas como médica, professora, eu li como mãe de 3 crianças, né, de 5, 8 e 9 anos, todas exatamente na fase em que a infância está sendo construída, mas já começa a ser disputada por telas, estímulos e pressões que não existiam quando nós éramos crianças. Então, logo na introdução, o Jonathan Haidt, que é o autor, ele escreve que algo deu muito errado no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes nas últimas décadas. E essa frase me marcou porque ela não vem acompanhada de um alarde moral. Ela vem acompanhada de dados. Então, o livro inteiro, ele parte dessa constatação e tenta responder uma pergunta que, para mim, devia ser central em qualquer conversa sobre infância hoje, que é: o que mudou tão rapidamente que conseguiu alterar em escala populacional os indicadores de saúde mental de crianças e adolescentes no mundo inteiro? Então, no primeiro capítulo, ele mostra que não estamos falando de um aumento gradual de sofrimento emocional. Os gráficos, eles revelam uma mudança abrupta, quase que como do dia para a noite, que começa em 2010. Então, ansiedade, depressão, automutilação e ideação suicida, elas sobem juntas, quase como se alguém tivesse girado uma chave. E o mais importante, isso acontece em países diferentes, com culturas diferentes, níveis de renda diferentes, sistemas educacionais diferentes. Então, quando o fenômeno ele é tão sincronizado, dificilmente a causa ela é individual. Essa causa deve ser ambiental. Então, isso muda completamente o foco da conversa. Então, a pergunta, o que é que deu errado com essas crianças, passa a ser o que é que aconteceu de errado com o ambiente em que essas crianças estão crescendo. Então, isso é o que ele traz no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele dá um nome a esse acontecimento. Ele chama esse fenômeno, né? Ele chama de grande reconfiguração da infância. Então, ele define como sendo a substituição da infância baseada no brincar, no corpo, na interação, na presença, por uma infância baseada e mediada por telas. E essa frase, ela me fez pensar imediatamente dos meus próprios filhos, né? Quando uma criança de 5 anos aprende a lidar com frustração, esperando uma brincadeira, quando um de 8 anos aprende a negociar regras no jogo com os amigos, isso não é apenas diversão, isso é um treino emocional. Então, o livro ele deixa claro que o brincar livre não é algo acessório, ele é algo estruturante. Então, o autor ele afirma que crianças elas precisam de experiências no mundo real para desenvolver uma resiliência emocional. E quando eu leio isso, eu penso no quanto, muitas vezes, a gente tenta proteger demais as crianças do desconforto, da frustração e do tédio, e sem perceber que são exatamente essas experiências que constroem uma tolerância emocional. Então, quando esse espaço do brincar livre é substituído por tela, o que entra no lugar não é a neutralidade. Entra uma outra forma de estímulo constante, recompensa, comparação social, e isso não fortalece o psiquismo infantil. Isso o torna cada vez mais dependente dessa validação instantânea. Então, o autor ele entra numa discussão, né, e eu como médico considero fundamental, que é o neurodesenvolvimento. Ele lembra que o cérebro adolescente, e aqui eu amplio, né, para a infância tardia também, ele ainda não tem maturidade suficiente para regular impulsos de recompensa e emoção complexas. Então, o sistema de recompensa está altamente ativo, enquanto esse córtex, né, pré-frontal está em desenvolvimento. Então, deixa eu parar aqui, vou voltar. Então, a gente precisa pensar em quanto que a gente está expondo esses cérebros imaturos a pressões que biologicamente eles ainda não conseguem regular. Então eu penso nisso, eu penso no quanto que a gente normalizou, por exemplo, entregar dispositivos altamente estimulantes para crianças cada vez mais novas, esperando um autocontrole que nem adultos plenamente desenvolvidos conseguem manter. Então o livro ele desmonta a ideia de que as redes sociais elas são ferramentas
neutras, né? Ele deixa muito claro com os dados que essas ferramentas elas são feitas para engajar, não é pensando no bem-estar, não é pensando na qualidade de vida, mas pensando em explorar realmente as vulnerabilidades, principalmente das crianças e do adolescente. Outro ponto importantíssimo e que ficou ecoando em mim é quando ele afirma que a comparação social nunca desliga. No mundo físico, a criança, o adolescente, ela vai para casa e o julgamento social termina. No ambiente digital, ele continua à noite, continua no fim de semana, na cama antes de dormir. E isso cria um estado de vigilância constante que clinicamente se manifesta como ansiedade antecipatória, irritabilidade, dificuldade desse descanso psíquico. O tempo todo a criança está sendo sujeita e submetida a um ambiente de julgamento, de comparação, de prova social. E aí no 5º capítulo, o autor ele aborda as diferenças entre meninos e meninas. Ele mostra que meninas são particularmente afetadas por plataformas visuais baseadas em comparação social, o que amplifica questões de imagem corporal, pertencimento e validação. Então, quando eu penso em meninas de 8, 9 anos já preocupadas com aparência, desempenho, aceitação, isso deixa de ser um dado abstrato e passa a ser realmente uma preocupação concreta. Já entre os meninos, o padrão descrito no livro ele é diferente. O autor ele descreve muitos meninos se retiram do mundo real, se isolam e passam a interagir menos presencialmente. Isso não aparece imediatamente como sofrimento explícito, mas como apatia, desinteresse, dificuldade de engajamento, algo que muitas vezes passa até despercebido pelos adultos. Talvez o trecho mais desconfortável do livro esteja aqui no 6º capítulo, quando o autor ele afirma que nós superprotegemos as crianças no mundo físico e subprotegemos no mundo digital. Como assim? Né? Nós tiramos delas o risco de brincar, da rua, do conflito real, de subir na árvore, de correr, de andar de bicicleta, mas ao mesmo tempo entregamos um ambiente digital altamente competitivo, estimulante e pouquíssimo regulado. Então ele não escreve isso como uma acusação individual, mas como um fenômeno coletivo, quase que inconsciente. E aí já na conclusão, no final do livro, ele afirma que nós estamos conduzindo um grande experimento com crianças e adolescentes e que ainda há tempo de corrigir o rumo. Né? E essa frase, para mim, fecha o livro como um chamado ético. Né? Não se trata de demonizar a tecnologia, nem de idealizar um passado que não volta, de pensar que nossas crianças não vão ter contato com isso, mas de assumir que infância e adolescência elas precisam de mediação adulta, limites claros e presença real. Então, como mãe de 3 crianças pequenas, esse livro me fez pensar menos em controle e mais em responsabilidade. Em que tipo de infância estamos oferecendo? Que experiência estamos permitindo que construam repertório emocional para essas crianças? Quais são né, as experiências que a gente está terceirizando para esses algoritmos, para essas telas? Então, ignorar essas perguntas não é neutralidade, é uma escolha. Quando você não pensa e não reflete sobre isso, quando você deixa isso a cargo de outras regulações acontecerem, das telas, das redes sociais, a gente não fica apenas neutro, a gente toma uma decisão, né, de não se responsabilizar por isso. Então, é um livro que vale muito a pena a leitura. Ele é um livro bem científico no sentido de trazer muitos dados, né, ele traz muitos gráficos e comparativos de vários países, não apenas subdesenvolvidos e em desenvolvimento, mas países desenvolvidos também. Mas isso mostra que é um movimento global, né? Não está relacionado com nível educacional, nível social, mas que é um fenômeno que envolve realmente uma reconfiguração da infância, como eles chamam. Então a gente não tem mais como retroceder e fingir que não existe, né, esse acesso das crianças e adolescentes, mas a gente precisa pensar em como é que a gente vai lidar com isso, entendendo que se responsabilizar é realmente tomar um partido e encarar essa realidade sendo vigilante, né? E protegendo as crianças e adolescentes dessa terra sem lei que é a internet e as redes sociais. Então é isso, fica a dica, quem não leu pode fazer a leitura, é muito bom.
mas faça com cautela, se você está disposto realmente a refletir, pensar e mudar os seus comportamentos também, não só impondo controle, mas assumindo a responsabilidade, né? Uma vez que a gente recebe a informação, fica mais difícil de ignorar e é mais desafiador, né? Mas a gente percebe o risco, né, que a gente traz para nossas crianças e adolescentes quando a gente não se posiciona e a gente não entende, não pensa em estratégias de lidar com essa realidade que estamos aí vivendo. Então é isso, fico por aqui. Fica aí a dica, Geração Ansiosa, de Jonathan Reid. É uma boa leitura e vale a pena.